de Réis, ele nasceu, né, a partir da articulação de alguns produtores culturais, agentes culturais. Então, assim, juntou um grupo de pessoas que estavam insatisfeitas com o cenário cultural de Patos, né? Então, o coletivo nasce dessa ideia que trouxe o Marcelo Lima, que trouxe a Cíntia Carvalho, que trouxe Leudo Lima, que trouxe o pessoal da QJP, que trouxe as pessoas da música, como Cida Dias, Raquel Leite, uma gama de segmentos culturais, né, que formam o coletivo de Réis e que surgiu com a expectativa e com o objetivo de transformar a política cultural de Patos. Então, o coletivo ele nasce com esse propósito, né? Ele nasce com o propósito de contribuir com a estrutura do Sistema Municipal de Cultura. Com isso, a gente conseguiu, desde a criação do coletivo, a gente conseguiu várias articulações com a própria gestão cultural, onde a gente conseguiu formar o Conselho Municipal de Cultura, né? E a partir do Conselho a gente realizou a primeira Conferência Municipal de Cultura em Patos, com a participação de mais de 250 agentes culturais, artistas, produtores. Então foi um evento assim, que para a gente foi muito importante, porque a partir, né, dessa conferência a gente pôde aprovar na conferência alguns objetivos que o coletivo já tinha lançado, né, para o Plano Municipal de Cultura. Então, algumas das ideias, das ações, estratégias que o coletivo tinha articulado já entre os movimentos culturais foram aprovados na Conferência Municipal de Cultura, que foi realizada em 2023, na verdade. Fazer parte dessa família chamada Coletivo de Réis é muito mágico, porque foi onde eu consegui encontrar abrigo, né, e acesso àquele conhecimento no qual eu ainda desconhecia. Há muito tempo eu já vinha desenvolvendo atividades artísticas culturais. Teve um período, né, que eu passei pelo circo, sou nata daqui de Patos, mas quando eu cheguei e voltei do circo, eu fiquei perdida, né? E voltei a me achar dentro da cultura, dentro da arte, através do Coletivo de Réis. Então é com muita alegria mesmo, entusiasmo, que nós devemos, enquanto integrantes, enquanto Coletivo de Réis, comemorar essas datas, porque são vitórias, resultados de muita luta. Assim como o circo me ensinou a lutar mediante situações difíceis, o Coletivo de Réis me ensinou a ser forte diante dessa situação. É o que o artista, é o que o produtor cultural, fazedores de cultura, diariamente vem, né, fazendo dentro da cidade de Patos, não só em Patos, mas no Brasil. O que parece ser difícil hoje para ser artista, ser produtor cultural, é que nós vivemos uma atualidade no qual as pessoas vêm se enfraquecendo culturalmente, certo? Mas é importante esses movimentos culturais como o Coletivo de Réis, para que venha garantir uma geração que tenha acesso, que tenha base na cultura, que tenha princípios culturais. Porque um povo sem cultura é um povo sem alma. E um povo sem alma não vive, né? Falar sobre o Coletivo de Réis é algo que podemos já afirmar que é algo consolidado e que é algo também de fundamental importância para o cenário cultural aqui de Patos e região. Porque as ações que o Coletivo de Réis vem fazendo, ele busca sempre essa integração, né, das manifestações culturais, das manifestações artísticas. Então isso tem sido de fundamental importância para que a cultura continue a evoluir cada vez mais na nossa cidade. O Coletivo de Réis, por ter essa gama de segmentos a qual vem atuando, também buscou compreender a importância de estar engajado com o turismo, né? O turismo ele
aumenta essa amplitude que a cultura pode alcançar. Então, dentro dessa construção, o Coletivo The Raiz foi fundamental na parte da articulação, na implementação da Rota dos Festejos Juninos do Vale dos Sertões, que é algo que vem como inovador para a região, uma parceria que vem do Sebrae, Paraíba, com o município de Patos, outros municípios da região e os segmentos culturais existentes na cidade. Então o Coletivo The Raiz fez todo esse papel também da articulação entre os movimentos, encaixando ali artistas como dançarinos de quadrilha, artesanato e outras modalidades, trazendo para um roteiro turístico que possa gerar oportunidade de emprego e renda o ano inteiro, né? Utilizando das tradições culturais dos festejos juninos como uma rota turística. Falar do Coletivo The Raiz, para mim hoje, é como você falar de um filho, né? que você gera, que você cuida, que você ama e que você tem aquela perspectiva futura de algo maior. Então, é óbvio que a gente às vezes se dispersa pelas atividades que a gente tem, mas o coletivo ele nos traz essa energia e renova a esperança de realizações que há muito tempo não se tem aqui na cidade de Patos. Por exemplo, os resgates dos grandes carnavais, um São João mais raiz e cultural, onde a gente traz o coletivo como um centro de organização, não de fazedores de evento, mas de mentes pensantes do movimento cultural na cidade de Patos. Então, o coletivo hoje, a gente comemora a cultura e quando se lembra do coletivo, renova-se a esperança. E nessa pegada que o coletivo tem, ele traz, já em tão pouco tempo, uma bagagem muito pesada, né? O reconhecimento, por exemplo, do MIC é importante para o movimento cultural aqui na cidade de Patos. O reconhecimento no cadastro, no Sistema Nacional de Juventude, traz uma responsabilidade maior ao Coletivo The Raiz, que hoje passou a ser apenas um coletivo, mas virou um ponto de cultura. Então, a responsabilidade de, por exemplo, nós hoje fomos convidados a realizar um festival fora da cidade de Patos. O Festival Emas Tem Cultura foi uma realização e uma produção do Coletivo The Raiz com instrumentos e força humana que contém dentro desse próprio coletivo. Então, o coletivo anda com as suas pernas. É importante, obviamente, o apoio das gestões públicas e aí a gente garante aí uma articulação muito grande com o governo do estado, a própria Secult-PB, com a própria Secretaria de Cultura aqui da cidade de Patos. Então hoje o coletivo começa a aglomerar essas pessoas, a pensar um futuro, porque nós somos pessoas e passamos, mas o nosso legado fica. E o nosso legado é esse, fazer com que o movimento cultural da cidade de Patos ande com as suas pernas, se fortaleça, que a cena possa se gerir em torno de uma rede e que garanta sustentabilidade dessa rede, gerando emprego, economia na cidade, mas acima de tudo, fazendo um grande resgate ao movimento raiz. Quando você fala em movimento raiz, você tem aqui, por exemplo, a QJP, um movimento riquíssimo de uma cultura popular que traz tudo em um só espaço, que é a dança, o teatro, essa questão que traz a história do nosso povo nordestino por meio da sua dança. Então, o coletivo consegue agregar. O Coletivo The Raiz por quê? Né? The Raiz em homenagem ao saudoso The Raiz, um artista que, pela classe artística, ele foi, em alguns momentos, reconhecido, né? Mas não teve um reconhecimento ao ponto dele ter um destaque como artista patoense no que ele fazia de composição, de músico, de pandeirista contemporâneo de Jackson do Pandeiro. E assim, e que faleceu um ano antes da gente se articular para formar esse coletivo, né? Então, em homenagem a The Raiz, né, que sempre estava ali fazendo o seu samba na tampa da lata e correndo atrás para se reafirmar como artista aqui na cidade, a gente fez essa homenagem a The Raiz, né, para garantir que o nome dele não fosse esquecido pela luta que geralmente os artistas travam, né, para
fazer a sua arte, para produzir o seu fazer artístico. E aí o coletivo já nasce grande em propósito, né? Porque quando a gente pensou em formar o coletivo, não foi pensando em ser mais um coletivo para produção de eventos, mas foi um coletivo para várias ações, né, que iria implementar a política cultural da cidade. Então, assim, a gente tem ações voltadas para a comunidade rural, como é o exemplo do Cine de Réis. A gente tem ações voltadas para o segmento do circo, que também é um segmento que a gente quer fazer o resgate, né? Temos também ações nas comunidades de terreiro, né? Então, a gente vê que a cultura de terreiro também merece, né, destaque, porque não é só a questão da ritualística, mas também dentro ali da comunidade de terreiro. Eu, como sendo uma pessoa da religião afro, então, assim, eu quero mostrar às pessoas que a cultura de terreiro é rica. Então, o Coletivo de Réis, ele tem esse propósito de fazer o resgate. E diante desse resgate, a gente traz também a questão do carnaval, né? A gente traz a questão do fortalecimento das quadrilhas juninas, porque para a gente entende que a nossa identidade cultural ela é muito forte, porque é um movimento que funciona o ano inteiro, né? O pessoal da AQJP, que é a Associação dos Quadrilheiros de Patos, eles têm um trabalho muito bonito, é um trabalho que agrega mais de 30 quadrilhas juninas, e se a gente for parar para pensar, o potencial artístico e cultural de Patos é voltado todo para a quadrilha. Depois do Coletivo de Réis, eu descobri a forma mais organizada de se trabalhar com cultura, de desenvolver cultura, uma forma mais profissional, uma forma com maior responsabilidade, na qual eu não tinha tanto acesso pelo fato de que existia uma carência de acesso de informação cultural. Mas hoje, desde quando eu conheci o Coletivo de Réis, eu tive esse acesso. E graças a esse acesso, graças a fazer parte do Coletivo de Réis, eu posso colocar em prática sonhos esses que eu já tinha logo quando eu cheguei do circo. Quando eu cheguei do circo, o meu sonho era desenvolver atividades circenses na cidade, poder ensinar um pouco da minha arte, aquilo que eu sei. As pessoas também me perguntavam, eu tenho tanta vontade de aprender subir num tecido, subir numa lira, num trapézio, só que eu não tinha recurso, eu não tinha a forma correta de iniciar. Eu tinha a capacidade profissional de instruir, de ensinar aquela arte, mas eu não sabia como começar aquela articulação, como promover, oferecer para a população. E olhe que a população gosta. A população, até porque o circo ele não só é a prática cultural. Além da gente estar fortalecendo a cultura do circo, que é uma cultura pouca nômade, né? Porque o circo é uma das poucas civilizações nômade no mundo. Além de ser essa cultura milenar, mãe de todas as artes, o circo proporciona a questão da saúde, pela prática do exercício. Porque, querendo ou não, é um exercício que você está ali ativamente movimentando o seu corpo, certo? Então, quando eu vim para Patos, eu não sabia como começar. Aí entrei no curso de Educação Física, na FIP, né, antiga FIP, a atual Unifip, e lá eu fui aprendendo, fui tendo acesso também na parte que diz respeito à técnica, mas na parte que diz respeito à articulação, à promoção de como eu trabalhar esse segmento dentro da minha cidade, não só o circo, a dança, como eu aprendi foi através do Coletivo de Réis. O Coletivo de Réis tem sido esse grande articulador, formando essa rede produtiva que tanto a cultura e o turismo estabelece, né? Então, como essa ferramenta articuladora tem sido fundamentais para ações pontuais nesse desenvolvimento que vem passando aí agora nesses últimos anos com a regionalização do turismo. Então, a gente está totalmente engajado nesses movimentos, é fundamental no sentido de gerar novas oportunidades, de gerar mais visibilidade para a cultura. E isso aí é lazer, não só para nós que somos
membros, mas principalmente para as comunidades. E não pode se pensar em cultura desatrelado à educação e ao turismo. E o coletivo pensa nisso. A exemplo de nós hoje estamos, daqui a uns dias, inaugurando o nosso espaço, onde lá nós teremos oficina de música, de cordel, que iremos levar essa oficina de cordel para as escolas municipais. Iremos, por meio do Conselho aqui do Turismo do Sertão Paraibano, fortalecer a rota turística Vale dos Sertões, mas as trilhas que nós podemos fazer o ecoturismo. Então isso o coletivo pensa, e hoje nós temos pessoas que pensam de fato a cultura, o turismo, a educação dentro desse próprio coletivo. Então a gente está muito feliz nesse momento em que a gente chega e fortalecer cada vez mais a caminhada daqueles que acreditam que a cultura salva, porque a cultura é saúde. E dentro dessa margem toda, é importante lembrar que o papel do nosso coletivo é retirar das gestões públicas a palavra gasto na cultura, aonde a gente entende que é investimento. Já numa pesquisa recente, mostra que cada real investido na cultura retorna aos cofres públicos R$ 1,59. Então, não é gasto, é investimento. Cultura é saúde, cultura é lazer, cultura é entretenimento. Então, fortalecer esse vínculo com essas pessoas que promovem de fato a arte e a cultura aqui na cidade de Patos nos traz uma responsabilidade muito grande. E é com essa responsabilidade de montar esse time, que com esse time que vem cada vez mais os craques a fortalecer, que a gente pensa num movimento cultural firme, que se mantém, e a gente diz assim: viva a cultura, porque como dizia Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. A gente está levando a cultura para os bairros mais periféricos, para a zona rural, né? E atraindo pessoas de fora para vir vivenciar toda a nossa cultura, que é a cidade de Patos. Ele tem um grande potencial cultural e turístico. Então, quanto mais pessoas souberem da força cultural, dos atrativos culturais que temos aqui, mais pessoas de fora vão estar vindo vivenciar todo esse movimento, todos esses roteiros que estão sendo estabelecidos, e cada vez mais a cultura vai crescendo e vai sendo mais fortificada. E hoje, através do Coletivo DERRES, através de todo esse contato e pela APENAB, né, a Política Nacional Cultural, iremos desenvolver algo que eu tinha no meu coração e não sabia como trabalhar, mas que foi através desse trabalho coletivo entre os integrantes do Coletivo DERRES, que nós, enquanto coletivos, vamos realizar algo extraordinário na cidade de Patos, que é levar o circo para o sítio. É uma coisa maravilhosa, as pessoas estão recebendo, as pessoas da zona rural, da comunidade de zona rural, estão recebendo essa ideia, abraçando com muito louvor, muita alegria. Então é por isso que nós devemos sempre, sempre, sempre agradecer, em espírito de gratidão, espírito de louvor, dar graças a Deus, certo? E feliz, sim, porque a cultura ela vem para inovar, a cultura ela vem para salvar, a cultura vem para instruir e preparar. Então, cultura, né, um povo sem cultura é um povo sem alma, e um povo sem alma é um povo que não vive. Então vamos viver e viva o Coletivo DERRES. Temos um ano aí de muitas ações a serem realizadas, tanto no campo como na cidade, com projetos de circo, com projeto de dança, com projeto de música, projeto de cinema, então assim, de literatura, mostra feminina, da produção feminina, porque a gente também quer fazer esse resgate e dar uma potencializada na produção feminina. O audiovisual, o teatro, então assim, são vários segmentos que a gente trabalha e que a gente vai desenvolver ações. E nessa perspectiva a gente só tem o que comemorar, né? A gente precisa comemorar que a cultura de Patos está dando um salto, a gente está avançando bastante, né? Tanto em qualidade como em quantidade de pessoas, de grupos organizados, e é isso o propósito, né, do fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura. Tendo em vista aí que a gente tem um governo federal que está beneficiando, né, o setor cultural com milhões de reais
investidos para a gente desenvolver ações na cultura. Temos uma gestão municipal também comprometida com os movimentos culturais, comprometida com a cultura e o desenvolvimento do Sistema Municipal de Cultura. E aí a gente só tem o que festejar, o que agradecer, o que celebrar, né, em relação ao movimento cultural que o Coletivo DER-RES vem proporcionando no município de Patos.